Olá, meu nome é Frederico e esse vídeo apresenta o trabalho final de projetos em engenharia de computação. Então eu vou mostrar a execução do programa em 3 computadores diferentes. No caso, um computador com Linux, um computador com Windows e um iPad. Então eu vou em cada um deles entrar no link, que está hospedado no Heroku, que é uma plataforma gratuita para hospedagem. Então em cada um deles eu vou entrar no link. Vou esperar todos carregarem. Uma vez que todos carregaram, eu posso começar a utilizar. Agora que todos carregaram, eu vou começar fazendo um desenho aqui no notebook. Então, quando eu solto o mouse, ele sai do temporário, vai para o permanente e envia mensagem para os outros dois, que atualizam também na tela. Posso fazer mais riscos. Agora eu vou fazer também um aqui no Windows, mas eu vou botar uma cor vermelha. Então, eu seleciono a cor. Selecionar uma cor vermelha, dar um OK e aumentar a espessura da linha também. Daí eu posso fazer o risco. Pronto, agora aqui já recebeu, aqui ainda está esperando. Tem alguns atrasos por causa do servidor. Pronto, todos chegaram. Vou testar também as outras ferramentas, Temos a ferramenta de retângulo. Então, fiz o retângulo, os outros dois receberam. A de círculo. Ferramenta de círculo. Agora vou mostrar também a ferramenta de reta. Então vou fazer a reta aqui no Windows. Todos os dois outros recebem. Agora a ferramenta de texto eu vou aproveitar e testar aqui no iPad, já que ela é ruim para fazer os desenhos, porque não foi feito para isso, Então a tela fica sambando aqui. Eu vou limpei a tela a partir do iPad, todos os outros limparam também. Agora mostrar a funcionalidade de texto. Então eu vou fazer aqui do iPad. Então eu monto uma caixa de texto e eu posso escrever, Bom dia, amigo. E eu dou um Enter. Quando eu dou o Enter, ela fica permanente, E os outros dois devem receber. Opa, receberam. Legal. Então agora eu vou testar o de equação, que é a grande estrela desse Paint, Então tem o botãozinho de equação. Eu clico aqui. Vou selecionar a área onde eu vou escrever a expressão em LaTeX. Então vou colocar, por exemplo, huge para ficar grande, Vou botar uma integral de uma f de x dx. Dando Enter, ele fica esperando eu posicionar a equação, Os outros ainda não recebem. Assim que eu posiciono, ambos recebem. Todos os outros dispositivos recebem também. Então eu posso também gerar uma equação aqui no Windows, Por exemplo, eu posso gerar um negócio químico aqui, um H2SO4, Uma fórmula química, ácido sulfúrico. Então os dois receberam, eu não coloquei huge, então ficou pequenininho. A ferramenta de desfazer, a funcionalidade de desfazer, vou clicar aqui, desfez a equação em todos, vou desfazer a outra equação, desfez em todos e por fim desfazer o texto. Então todos estão limpos. Também tem o ajuste de tamanho de texto, Então o texto estava com 24, eu vou colocar um texto bem grande, vou botar 55, vou escrever aqui no Windows. Então bom dia. Dei o Enter, todos receberam. Vamos ver um funcionamento um pouco mais de perto agora. Aqui está o site, a versão colaborativa online dele, Ele está nesse latex-whiteboard.herokuapp.com. Então, vou dar o zoom aqui. Aqui estão as ferramentas, que podem ser selecionadas. E aqui embaixo tem as funcionalidades. Tudo isso eu cito no relatório. Vou começar aqui pela ferramenta de pincel. Então, ela funciona corretamente. A ferramenta de borracha, ela pode apagar aqui, Também funciona corretamente. Junto com aqui de pincel eu posso ajustar a espessura. Então podemos ver que tem alguns níveis de espessura definidos. Tem um nível máximo aqui e um nível mínimo. O botão de limpar a tela, na verdade o botão de desfazer ação primeiro, desfiz ação, vou desfazer o apagar e o botão de limpar a tela também. O ajuste de espessura eu já mostrei. Agora as cores, a mudança de cor, tem a seleção de cor.
Então ela usa o padrão do navegador, né? Então muda de cor. Essa cor, tanto a cor como a espessura, ela se aplica a todas as ferramentas, né? Que desenham formatos. Então até a de círculo, a de circunferência, né? Então podemos ver aqui que elas funcionam corretamente. A de reta também, vou mudar de cor. Ferramenta de reta, vamos aumentar a espessura. Então, o principal objetivo é justamente auxiliar, né, como uma lousa digital, né? Então, principalmente para fins educativos, né, educacionais. Então, né, por exemplo, se um professor fosse utilizar isso aqui numa aula ao vivo, né, poderia usar a ferramenta de texto e colocar aula 1, sei lá, integrais, qualquer texto, né, dando Enter, o texto fica na tela. Então ele poderia, né, utilizar a ferramenta de reta para fazer, podia utilizar a ferramenta de reta para fazer alguns eixos, né, poderia utilizar o pincel, ferramenta de reta novamente aqui, né, enfim, poderia utilizar a ferramenta de texto, né, para botar os labels aqui, né, por exemplo, de A, dá um Enter, até B, dá um Enter, né? Daí ele pode definir que isso aqui é um A, né? Uma área A, tá vendo? Ó, isso é bem interessante, até para em uma reunião que estivesse compartilhando a tela, mas é ainda mais interessante por ser colaborativo, né? Os alunos poderiam estar vendo em seus próprios navegadores, só de acessar o link. E inclusive participar, né? Agora aqui a inserção de uma equação. Então você clica, monta uma caixinha igual na de texto. Não precisa se preocupar onde a caixa está, pois você vai poder reposicionar a equação depois. E pode colocar as coisas aqui direto, por exemplo, H2O, né? Você manda a expressão em LaTeX e o software faz a conversão, né? Então você pode posicionar onde você quer. No caso aqui não fez muito sentido esse H2O, né? Mas poderia fazer aqui, por exemplo, né, uma f de x, certo? Uma f de x, eu posso inclusive botar as tags do LaTeX para ficar maior, né, large. Então, deixei aqui, né, e tanto qualquer uma das pessoas que estivessem acessando esse link poderia estar fazendo isso. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, né, a igual a integral de a até b f de x dx. Então, fica bem interessante. Para comentar sobre a implementação, primeiro vou mostrar que esse é o repositório que tem o código do projeto, mostrar os arquivos que tem, né? Então, tem esse server.js, que ele é o que você manda para o Node, né? E a framework Node. Aqui tem as configurações então de servidor, de porta, e também toda a configuração de colaboração é feita aqui. Tem a pasta public e aqui dentro tem, né, os arquivos que são, né, mais do lado do cliente, né, do usuário. Então temos, né, o arquivo HTML, que é o responsável pela essa página, né, para montar a estrutura da página. Tem nessa pasta CSS, né, um arquivo de style.css, né, que faz, né, o embelezamento, né, faz a disposição as regras de disposição dos elementos na página, né? E além disso, temos 4 arquivos JavaScript, né? Main, Draw, Emit e Misc. Esse P5.js é uma versão local, né, das funções da biblioteca P5.js para não precisar acessar online. Então aqui eu vou mostrar um pouco do interior dos arquivos. O arquivo server.js, onde são feitas, né, as importações das bibliotecas. Aqui eu importo o Express, né, também o socket.io. Eu comento bastante sobre a funcionalidade deles, né, no relatório. Também defino as portas, né? Aqui eu boto um OR, né, para quando eu estou usando o local eu uso a porta 3000, quando está no Heroku ele usa a do ambiente. Então ele inicia o servidor aqui. Esse arquivo também tem essa função New Connection. Ela é responsável, né? Ela mostra aqui os 3 diferentes tipos de mensagem que podem ser trocados entre os clientes, né? Então, essas são as mensagens que enviam atualizações sobre o conteúdo da tela sem ser equações. Então,
né, ele envia os vetores com os referentes a esses formatos do pincel, da borracha, do retângulo, do círculo, da reta e do texto. E para equações, eles têm um tipo de mensagem, e também para quando remove equações, é enviado um outro tipo de mensagem. E o tratamento desses tipos de mensagens está feito nesse arquivo emit.js. Então tem as 3 funções referentes aos 3 tipos de mensagem para envio. Então você prepara o objeto, bota as informações dentro dele e envia. E também tem as funções para receber, né? Então, com base no que é enviado, ele recebe. Um comentário interessante: para equações, como não é possível enviar o objeto do SVG que retorna com a equação, eu envio apenas o comando em LaTeX e a posição na tela em que ele deve ser colocado. Sendo assim, um usuário envia para os outros o comando que foi feito e os outros usuários têm que fazer a requisição para converter a equação também. Então, todo esse processo ele tem que ocorrer em todos os computadores também. O arquivo index.html ele não tem segredo porque ele se traduz quase que diretamente, né, porque ele só define os elementos que estão na página. Então, né, apenas tem a definição de cada elemento aqui, né? Um canvas, que é a tela, né, esses checkbox aqui, os botões, o seletor de cor, é interessante, até o seletor de cor está aqui, vamos ver. Aqui, ó, ele é um input de type color, input type range, né, que é o seletor de espessura. Aqui o arquivo CSS, não vou também entrar em detalhes, mas ele define as margens, o tamanho das fontes das coisas, o tamanho dos ícones dessa toolbar, né, e também as curvas arredondadas dos botões, tudo mais, tudo que é relacionado à aparência também. Os arquivos JavaScript são os mais importantes. O arquivo main, ele contém aqui, né, um montão de variáveis que são compartilhadas por todos os outros arquivos. Ele tem essa função setup e a função draw, que são características da biblioteca P5.js. A setup ela roda na primeira vez que você carrega a página e ela é utilizada para você conectar com os elementos do HTML, né? Eu faço isso com essas chamadas da função select, e também para fazer inicializações, né? Então aqui eu crio o canvas, né, a tela, eu crio as bordas dele, e eu também faço, né, as definições iniciais de espessura e pinto o background de branco. A função draw, ela fica sendo executada o tempo inteiro, ela fica em loop, né? Perceba então a chamada dessa função checkTools, ela é bem importante, ela está aqui no arquivo misc.js. Ela simplesmente itera e verifica qual ferramenta está selecionada. Para isso, ela utiliza select para selecionar um elemento lá, e os IDs, note que ele seleciona os IDs que estão nesse dicionário aqui, esse dicionário Tools. Então ele tem paintbrush, né, o pincel, a borracha, a linha, retângulo, círculo, texto e LaTeX. E são justamente os IDs desses checkboxes aqui. Então essa função ela consegue checar qual ferramenta está selecionada. E a ferramenta selecionada ela vai ser guardada em tool, que é essa variável aqui. Além disso, aqui dentro da draw tem esse if, né, que ele fica alterando a posição da equação, que é justamente quando tem a equação, ela está temporária, ela ainda não foi posicionada. E também faz essa verificação aqui de se o mouse está dentro do canvas, é utilizado em várias outras partes do código. E o arquivo main, ele também tem, ele tem essas funções do P5 que lidam com eventos de teclado. Então aqui, por exemplo, apertar da tecla Enter, e os eventos de mouse pressed, de quando você clica com o botão esquerdo, mouse drag, de quando você clica e arrasta, e o mouse release, de quando você solta o botão esquerdo. Então, observando esses eventos de mouse, dá para ter uma boa ideia de como funcionam as ferramentas. Por exemplo, o pincel. Note que o pincel não aparece na mouse pressed, mas na mouse dragged ele aparece aqui. E na mouse dragged, note que eu desenho uma linha na tela, que é apenas para preview, né, do usuário, e depois eu empilho, né, eu mando dentro dessa variável temp. Mas eu mando o quê? As coordenadas anteriores e atuais do mouse. Então, dessa forma, eu consigo, né, a partir das anteriores e das coordenadas que eu salvo do mouse, eu consigo depois, a partir dessa função drawShape, fazer uma interpolação, né, gerando retas a partir desses pontos, ligando esses pontos.
Então, enquanto o usuário está arrastando, as coisas ficam nessa temp. Uma vez que terminou, né, vai ativar a mouse released, vai chamar essa linha aqui, shapes.pushTemp. Então você manda o que estava no temporário, você empilha nessa pilha shapes. E essa pilha shapes, ela contém os traços. Cada elemento dela é uma lista de coordenadas de mouse que foram armazenadas, né? Então ela contém a informação dos traços de todas essas ferramentas, exceto as equações e os textos. Então a partir disso, aqui na draw.js, a gente pode ver essa função drawShapes, que ela é chamada em diversas partes do código, e ela percorre esses shapes, né, chamando essa função drawShape, e essa função drawShape vai desenhar cada um dos traços, né, interpolando os pontos armazenados de mouse. Então todos os traços que forem fixos vão ser desenhados a partir disso. Aqui no evento de soltar o mouse, podemos ver que algo muito parecido ocorre para retângulo e também para linha. Então, elas mandam para o temporário as coordenadas do mouse e isso é mandado para shapes, que vai fazer a interpolação depois a partir da função drawShapes. O tratamento de círculos é um pouco diferente, porque ele não pode ser interpolado pelas retas. Então, o armazenamento é feito de uma maneira diferente nessa variável aqui. E ela tem as próprias funções, né? Desenha círculo e desenha círculos. E o tratamento dos textos também das equações, ele também ocorre separado. No lugar da shapes, né? Tem essa texto tela para o texto. E para a equação tem a lista x de equações. E então, a gente tinha visto que essa função confirma texto ela é chamada quando aperta Enter, né? Então isso é tanto para quando você aperta Enter na caixinha que você escreveu o texto, como na caixinha que você escreveu o comando em LaTeX. Então eu faço essa diferenciação com esse if, né? Então aqui no else é para caixa de texto, no fim eu chamo drawShapes, então aqui é para LaTeX, então eu monto aqui um span, né, que vai ser quem vai receber o SVG com a equação. Então eu puxo nesse input, né? Eu puxo da caixa LaTeX o valor, né, que vai ser justamente o comando, a string com o comando, e eu envio isso para essa função text-to-svg da API MathJax. Então ela retorna o SVG e eu vou colocar no elemento, né, que no caso é o EQ. E por isso que lá na main.js, dentro da draw, eu tinha um posicionamento, né, do EQ, que é justamente quando eu estou posicionando a equação antes de colocar ela no canvas. E para finalizar, está aqui a plataforma do Heroku, que ela fornece o servidor, né, para hospedagem, no caso gratuita. E eu conectei ao GitHub, né? Então, toda vez que eu dou um push, ela vai... eu tenho essa branch Heroku, que vai mandar, né? Ele vai dar o deploy no produto final, que está nesse link aqui. Então é isso. Muito obrigado.